As informações do jogo. Repórteres Emerson Pansieri, o Pedro Abílio vai trazer informações do São Paulo. São Paulo, o tricolor. Hoje não, hein? Hoje não, São Paulo. Hoje eu sou muito... Não, hoje não, São Paulo. Não, salve nada. Hoje não, São Paulo, hoje é o Cruzeirão no Mineirão e a Itatiaia vai trazer análises para você no Rádio Esportes com o Vinícius Andrade e Ale Oliveira. Eu começo com as informações do Cruzeirão, embalado com a vitória no Clássico do meio de semana, Copa do Brasil. Volta agora a atenção para o Brasileirão, Emerson Pansieri, o que faz o técnico Leonardo Jardim? Possibilidades de escalação, procura pelo ingresso, vamos ter casa cheia de novo? Um abraço, bom dia, chega mais Pansieri. Um abraço pra você também, seu nome, seu bairro, pra quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes da Itatiaia, Vinícius, Ale, a nossa audiência toda, Nação Celeste, já animada pra ir pro Mineirão. Ontem deu uma chuva, né? Ontem à noite, tá todo mundo hoje, assim, com o olho aberto, assim, se vai chover mais tarde, viu? Olha, ô Tiagão, eu até... assim, olho arregalado, será que vai chover? A previsão aqui é que não teremos chuva hoje, não há previsão para chuva hoje, mas ontem à noite na Pampulha, especialmente, né? Choveu muito, muito forte e eu acho que a chuva caiu toda ontem. Hoje esse dia nublado, nesse momento aqui, Belo Horizonte, 21 graus a temperatura, vai ficar nublado. Aquele friozinho hoje, viu, Pansieri? É bom levar aquele agasalho, né? Aquele agasalho azul e branco, não tem problema não. Olha só, o Cruzeiro trabalhando aí com um público, uma perspectiva de 35 a 40 mil torcedores para esse duelo que vale a 13ª vitória no Campeonato Brasileiro. Thiago, vale destacar que a ativação está acontecendo agora na Toca da Raposa. É aquele treino mais leve, eu explicava isso na porta, lá dentro da Toca da Raposa na quarta-feira, no Clássico. Muita gente não entende, porque é uma forma de trabalho do técnico Leonardo Jardim. Cada treinador tem uma forma de trabalhar. O Leonardo Jardim acha que é importante os atletas fazerem ali uma atividade, algo leve, já para concentração, para soltar também a musculatura, para estar firme para a hora da bola rolar. Então essa é a ideia dessa ativação. E mais do que isso, Thiago, como o jogo é 9 horas apenas, tem um tempo legal, o Cruzeiro também fazendo a recuperação desses atletas por conta do Clássico de quarta-feira. A turma estava cansada, né? Estava exausta ali, porque foi uma correria, tem um campo diferente também, o campo proporciona um jogo mais rápido, né? Foi isso que aconteceu na Arena MRV e tudo isso está sendo levado em consideração para essa recuperação dos atletas. Quem pode ser poupado? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Vamos colocar que desse time aí do Cruzeiro, um jogador que nunca para, Thiago. Quem? É o Vidalba. Sempre tá nas escalações. Impressionante. Será que vai pra mais um jogo? Kaique também não sai, né, Pansi? Kaique só sai suspenso, né? Quando tá suspenso. Então, assim, o William, a gente falava ontem aqui no programa que teve aquele problema lá no jogo do Mirassol, né? E aí correu também demais na quarta-feira. Será que vai jogar tranquilo? Mas tem aí uma parada para a data FIFA. Tudo isso também é pesado, porque os jogadores serão liberados para alguns dias de folga até a retomada dos treinos, pensando no jogo contra o Atlético dia 11 de setembro. Sendo assim, Thiago, uma certeza: Luiz Sinisterra, jogador de 26 anos, colombiano, esse tem tudo para entrar no segundo tempo da partida. Tem tudo para fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro, já está mais adaptado, já fez mais janela de treino de manhã e de tarde, está animado, né? O que pude conversar com algumas pessoas lá na Toca da Raposa, que está feliz, está com a família aí, está se adaptando à cidade, que o grupo recebeu bem, é um jogador carismático e isso também ajuda nessa adaptação. É um atleta que tem aí uma perspectiva muito legal com a camisa do Cruzeiro, que deve começar hoje, ele que vai atuar com a camisa 17 do Cruzeirão, Thiago. Mas começa no banco? Deve começar no banco. O Ale Oliveira e também o Vini Andrade, nossos comentaristas hoje aqui no Rádio Esportes, no momento em que o sinal eletrônico está marcando 11h45. A se imaginar esse time, digamos, mesclado, poupando alguns jogadores, eu vejo confiança, por exemplo, para colocar o Gabigol de titular, se for o caso hoje de tirar ou o Caio Jorge. Aliás,
o Mister, o Jardim, já disse que o Gabigol é reserva do Caio Jorge, né? Apesar de ter jogado ali, se precisar também, voltando um pouquinho mais. Mas o Caio Jorge está numa fase, é tão novo que tirar o Caio Jorge também na artilharia do campeonato, não sei, talvez segura um pouquinho e tira no transcorrer da partida. Mas você tem um Gabigol que te passa segurança para entrar. No meio-campo, você tem o Eduardo. Aliás, o Lucas Silva está completando marcas expressivas, né, Pansieri, com a camisa do Cruzeiro. Ontem, inclusive, teve um material também na TV Cruzeiro com o Lucas Silva, que falou com a gente ali na Zona Mista, na Arena MRV. Ele completou, Thiago, a marca de 300 jogos com a camisa do Cruzeiro. É um fato cada vez mais raro no futebol, Exato, né? Pela dinâmica de mercado. E a gente viu o Lucas há pouco tempo, né, Thiago? Ali em 2012, fazendo o primeiro jogo contra a Portuguesa, me recordo. E hoje ele tá aí completando 300 jogos. Parabéns a ele. Agora, se não der pro Lucas, você tem o Eduardo, por exemplo, que pode fazer essa função no meio-campo, dando tranquilidade. Agora o Sinisterra chegando para ser também mais uma opção. Lembrando, né, que Caio Jorge, Lucas, Matheus Pereira. Tem mais alguém pendurado, Pansi? Acho que o Wanderson também. O Wanderson também. Tá pendurado. Então, pode ser possibilidade de mescla, de poupar. E aí eu deixo para os meus analistas do Rádio Esportes essa avaliação. Começa com você, Ale Oliveira. Quem você seguraria nesse jogo de hoje contra o São Paulo? Aliás, já vamos ter informações do São Paulo, está em grande fase, talvez até o melhor momento do São Paulo na temporada, hein, Ale? Bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu já briguei com muita gente na comunicação, você é um dos afetos que eu tenho declarado, né? Ainda bem que você está ciente disso. Mas com a ciência eu não brigo. Com a ciência e com a minha esposa eu não brigo. Evidentemente que eu não sou louco. Há controvérsias, hein? Ok. Estamos falando da ciência? Olha aqui, ó. É claro que está sendo feita uma avaliação, né? Para saber do desgaste de cada jogador e tal. Isso é muito importante, fundamental. Tem uma vantagem aqui que é importante a gente ressaltar, que o Cruzeiro não viajou, né? Não viajou contra o Inter, não viajou contra o Atlético, não viaja hoje e depois tem essa parada. Então, talvez, se você tiver que esticar um pouquinho essa corda aí, essa conversa inclusive está acontecendo lá no Cruzeiro, de que, claro, é uma sequência forte, que exigiu bastante dos jogadores, mas que depois tem uma parada, né? Tem uma folga, o pessoal vai curtir aí um descanso. Então, talvez, em alguns casos, você estica um pouquinho essa corda. O jogador que mais atuou em 2025, tirando o Cássio, é o Fabrício Bruno. Mas como é que você vai tirar o Fabrício Bruno? Voando. Não dá. E aí eu acho que essa avaliação você pode fazer pro Caio Jorge também. Mas pensando no Fabrício, também vale pro Caio, com a seleção brasileira pela frente, você não sabe se eles vão ser aproveitados lá, né? De que maneira vão ser aproveitados? A tendência é que fiquem no banco, né? Essa tendência, né? Pois é, estão chegando agora, né? Então, mas, de toda maneira, é algo a se pesar para a escalação de hoje ou não? Cada um com seus problemas. Eu acho que não. Eu acho que você tem que ali avaliar quem está no limite máximo, você faz a troca. Se não, eventualmente, por exemplo, o Mateuzinho é um jogador muito bom, né? Ele é bom demais, né? O Mateuzinho é muito bom. Ele tem o encaixe dele, o Léo Jardim tem o encaixe que está dando muito certo. Está fazendo um trabalho sensacional, maravilhoso. Mas se você coloca o Mateuzinho ali em um dos dois lados, por exemplo, você sabe que você não vai perder. Perder você não vai, né? O Gabigol, que ele já falou que Caio Jorge, no máximo no Matheus Pereira, é uma situação. O Jonathan Jesus ali, eventualmente o Kaique ser poupado aqui. Mas eu acho que vai depender muito dessa avaliação clínica aí, física, para você fazer essas definições. Mas se todo mundo tiver bem, se todo mundo tiver ok, se der para, sabe, não é nenhum risco assim, eu só pensaria no caso do Mateuzinho entre os titulares, a única mudança que eu faria. Eu quero ouvir também o Vini Andrade a respeito dessas possibilidades do Cruzeiro, mas antes abraçar aqui a Laurinha Aliprandi. A Laurinha já está aprendendo com o Eduardo Coço a ouvir a Itatiaia, estão lá agarrados neste sabadão, ligados aqui na Itatiaia, a doutora Juliana, toda a família acompanhando o Rádio Esportes. Ô Vini Andrade, Vinícius, obviamente, como disse o Ale, talvez a escalação de hoje passe muito mais pelo Departamento de Saúde. Detesto esse nome que o Cruzeiro criou. Mudou Departamento Médico, Departamento de Saúde, mas tudo bem. Departamento de Saúde do Cruzeiro, com fisiologia, né? Com aquela câmera infravermelha que mostra ali se o músculo está propenso a uma lesão. Passa muito mais pelos médicos do que pela mão do Jardim hoje a escalação. Bom dia, Vini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos amigos, a todos que nos acompanham.
A escalação do Cruzeiro a gente só tem dúvidas por conta deste aspecto físico, porque a base, o time a gente já sabe de cor, e esse time, ele foi montado, o esboço ele foi feito justamente contra o São Paulo no primeiro turno, né? Que eu considero que foi uma virada de chave para o Cruzeiro nessa temporada. Naquele momento, o Leonardo Jardim também impressionado pelos resultados ruins na Sul-Americana. E naquele jogo foi uma atitude corajosa do Jardim, que tirou o Gabigol, que tirou o Dudu daquela partida. E aí começou a dar oportunidades para o Caio Jorge, o próprio Kaique, o Vidalba. E a partir dali o Cruzeiro teve o encaixe. Mas no jogo de hoje, é normal se tiver algumas alterações. Eu não acredito em um time muito modificado para você não perder a base, não perder a essência. Mas uma coisa é certa, Thiago, ainda que haja mudanças, o Cruzeiro não vai perder a sua identidade de jogo e não vai perder a força coletiva. Porque quem entra sabe muito bem a forma do Jardim de jogar. Entra já sabendo o que fazer, é um time encaixado que, é lógico que depende, né, das suas individualidades, do Caio Jorge, do Matheus Pereira, dos jogadores que estão em grande fase, mas o grande protagonismo do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro é a sua força coletiva. Então, mesmo que haja mudanças, eu acredito num Cruzeiro muito forte que tem totais condições de vencer o São Paulo. Assim, eu quero voltar a falar do jogo de hoje entre Cruzeiro e São Paulo, mas eu preciso lembrar também, em especial, a torcida do Cruzeiro, também a torcida do Atlético, por que não? Afinal de contas, a Itatiaia continua no clima do clássico. Primeiro foi Copa do Brasil, agora a Itatiaia convida você para acompanhar hoje a transmissão do duelo entre Cruzeiro e Atlético, direto da Toca da Raposão pela fase final do Mineiro Sub-20. O jogo é hoje às 3 horas da tarde, com imagens no YouTube, hein? Você não vai assistir só a transmissão, não. Você vai assistir ao jogo hoje no YouTube. Já coloca aí no seu celular um alerta. 3 horas da tarde, sabadão desse gostoso, tomando aquele latão de boa e assistindo ao clássico, fica bom demais. Pro cruzeirense já é o esquenta, né? Pro jogo de logo mais à noite entre Cruzeiro e São Paulo. Então anota na sua agenda, 3 horas da tarde a bola rolando, transmissão no YouTube já começando às 2h45 e repito, transmissão do jogo, com as imagens do jogo pra você hoje no YouTube. Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial. E a Julie Freitas tá aqui no nosso chat, Pance. Lembrando que amanhã tem as cabulosas em campo. Thiago, fala do time feminino do Cruzeiro. Amanhã tem decisão também. Obrigado, viu, Julie, pela lembrança aqui no Itatiaia Esporte. Ela tá no chat pedindo para lembrar. Thiago, fala do time feminino. Amanhã as cabulosas estarão em campo, Pance. Estarão em campo contra o Palmeiras. Contra o São Paulo é o time masculino. Amanhã é contra o Palmeiras, outro clássico, né, do futebol brasileiro. Às 10 horas da manhã, esse jogo no Independência aí, Thiago, olha que legal. As cabulosas estão fazendo bonito também, a Nação Celeste não deixa de apoiar. Mais de 10 mil no Independência, Thiago. Quando eu falo isso, você fica até feliz, né? Indepa cheio, tem um tempo já que não acontece, né, meu amigo? Quando eu falo isso pra você, você abre até um sorrisão, né? Indepa cheio é coisa boa e que legal, né? A turma prestigiando o futebol feminino. É o jogo da volta já? É o jogo da volta. É aí o Cruzeiro, com toda essa já possibilidade de chegar à fase final, né, do Campeonato Brasileiro. E aí o Cruzeiro tendo aí essa partida, esse jogo importante, as cabulosas em campo, jogo 10h30, fez 3-1 lá, né? E o jogo é 10h30, só confirmando 10h30, são 10 mil ingressos vendidos, o jogo é 10h30. E ainda tem ingresso à venda. Ainda tem ingresso à venda. O Cruzeiro vai precisar do apoio da sua torcida. Primeiro jogo, o Cruzeiro já fez bonito, né? O Cruzeiro fez 3-1, quer dizer, e o Palmeiras tem um time feminino muito forte. Jogão, hein? Pra você curtir também amanhã. Então, 2 convites aí aos cruzeirenses. Hoje é o Sub-20 na Itatiaia, com imagens pra você no YouTube. E amanhã você pode ir ao Indepa também apoiar o Cruzeiro. E claro, bora hoje pro Mineirão. Pance, como é que tá a venda de ingressos pro jogo de hoje entre Cruzeiro e São Paulo? Vamos ter casa cheia de novo. Torcida do Cruzeiro vem dando show nesses jogos do Brasileiro no Mineirão, Pancieri. Pois é, a torcida do Cruzeiro querendo chegar à marca aí de 35 a 40 mil. Lembrando que portões, esplanada, estacionamento, todos serão abertos às 18 horas. Então, atenção, torcedor, às 18 horas, Mineirão sendo aberto para você ter acesso ao Gigante da Pampulha. Tô aí nessa faixa aí de 35, 40 mil, deve ser esse aí o público. Final do mês, a grana já fica um pouquinho mais curta. Fala não, menino. O cheque especial já tá cortando na alta. Cortando na alta. Agora, ô Thiago, só mais uma das cabulosas. Provável formação, hein?
de Camila, Isabela, Paloma Maciel, Vitória Calhau, Bedóia, Gisele, Gabi Soares, Bianca Brasil, Marília, Vanessinha e Letícia. O Cruzeiro em busca dessa final da competição. Thiago. Ô, Pansieri, vamos continuar falando desse jogo de Cruzeiro e São Paulo para trazermos também informações do adversário. Agora, antes, lembra você que se tem Brasileirão, tem KTO, né? Eu sou muito mais Cruzeiro hoje, viu? Vou fazer a minha pezinha hoje na KTO. Claro, vitória do Cruzeiro pra cima do São Paulo. E você gosta de se divertir também? Ó, é pra se divertir, não é meio de vida, não. Bora palpitar, bora brincar na KTO. KTO.bet.br. E tá rolando chance extra pra você nesse fim de semana com os times mineiros em campo. Hoje, Cruzeiro e São Paulo. Amanhã tem o Galo também contra o Vitória. Se o seu palpite não bater, se a sua fezinha no jogo não bater, você vai levar uma aposta grátis pra tentar de novo. É só a KTO que faz isso pra você. Então bora lá. Ah, Thiago, eu gosto de outra bet. Vem pra KTO. São as melhores odds. O site é super fácil de navegar e você vai ver o jogo com outros olhos. A emoção é diferente na KTO. KTO.bet.br. Confira termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos e, claro, jogue na responsa, viu? SPA/MF 2093/2024. São Paulo! Hoje não, hein? Hoje não, Tricolor Paulista. Não. Vamos secar? Aquela secada, né? Não, hoje não. Amado por quem? Amado por quem? Por mim, não. Hoje não, São Paulo. As informações do Tricolor Paulista no Rádio Esportes com Pedro Abílio. Fala aí, Pedro. Alô, Thiago, um abraço pra você, pra todo mundo que está ligado neste Rádio Esportes. O São Paulo acaba de publicar um boletim médico sobre a artroscopia pela qual passou o Lucas Moura nesta manhã lá no Albert Einstein, em São Paulo. O médico, professor Moisés Cohen, o São Paulo, de acordo com este laudo publicado há pouco através da sua assessoria de comunicação, diagnosticou uma lesão parcial no ligamento cruzado posterior, no joelho direito do Lucas Moura. Ele segue em tratamento, o prognóstico é favorável e recebe alta ainda hoje o meia do São Paulo, que está fora do jogo de mais tarde no Gigante da Pampulha. O São Paulo em contrapartida traz o Wendel, lateral esquerdo, 4 semanas afastado, se recuperando de uma lesão. Afinal de contas, tem poucas boas notícias o Hernan Crespo neste São Paulo, que no Campeonato Brasileiro tem conseguido sustentar, né, o desfalque enorme do seu departamento médico. São Paulo é sétimo colocado com 32 pontos e apesar do retorno do Wendel, são outros 9 jogadores no DM. O Oscar, o Luiz Gustavo, Caleri, Rian Francisco, o meia Alisson ex-Cruzeiro, Marcos Antônio, além do André Silva e do Arboleda, os casos também mais distantes. O Enzo Dias, lateral argentino, está suspenso na partida de hoje. Então, São Paulo podendo contar com o Wendel para atuar. Se não vai ele, vai o Patrick. Aí tem o goleiro Rafael, é um 3-5-2 com Alan Franco, Ferrarese e Sabino formando a trinca defensiva. Bobadilha, Pablo Maia, Rodriguinho centralizado, Patrick ou Wendel pela esquerda e o português Cédric Soares na direita. E no ataque, a dupla Ferreirinha e Luciano. Este o tricolor paulista, que tem ainda Dineno, ex-Cruzeiro, correndo por fora nessa escalação. Informações do tricolor do Morumbi. É com você, Thiago. Muito obrigado, viu, Pedro Abílio, Ovini Andrade. Podemos dizer que é a melhor fase do São Paulo no ano com o Hernan Crespo. O time deu uma encorpada grande, né, rapaz? Sem dúvida nenhuma, Thiago. A chegada do Hernan Crespo mudou o São Paulo, que vinha mal com o Zubeldia. E mesmo com muitos desfalques, o Crespo também tem vários problemas, né? O Pedro falou aí sobre essa questão. O Marcos Antônio, que vinha muito bem, mais um desfalque. Então, ele tem se virado para poder montar o time com tantas ausências e ainda assim tem feito o São Paulo jogar bem, né? Com uma sequência muito boa. É um jogo difícil para o Cruzeiro, mas acredito que o Cruzeiro é favorito para essa partida. Agora, São Paulo com o Crespo também tem uma identidade de jogo, né? Joga com 3 zagueiros, libera ali os alas. Na frente tem o Luciano, que tem regulado. O próprio Rodriguinho, um jogador também jovem, muito bom. Então, é um São Paulo forte, né, para ser muito respeitado, mesmo com tantos problemas. Não tem Lucas, não tem
Caleri, não tem Oscar, mas ainda assim o time tem funcionado bem. Ô Ale, eu tenho a impressão que o Crespo rejuvenesceu o time de São Paulo, né? Esse Rodriguinho é muito bom de bola, o Pablo Maia é muito bom de bola, o Ferrarese também, o Rafael a gente conhece bem, o goleiro revelado pelo Cruzeiro, passou pelo Atlético, mas o Ferreirinha, né, que tá fazendo uma temporada incrível, o São Paulo no início do ano apostou nos medalhões, né? Aí veio com o Oscar, o Lucas. Agora com uma molecada muito boa de bola, Ale. É um time mais leve. Acho que o Crespo conseguiu esse encaixe no tricolor, não, Ale? Tá fora também, ficou fora há muito tempo o Arboleda, né? O Caleri, que tá fora o ano inteiro praticamente. E aí ele teve que se reinventar. Para que você tenha uma ideia, o último jogo do Zubeldia no comando do São Paulo, ele perdeu em casa pro Vasco. Isso é um feito, Não né? é pra qualquer um você perder pro Santos e São Paulo. Aliás, o Vasco devia jogar só no Morumbi. Exatamente. Quando vai no Morumbi, o Vasco ganha. E o Crespo já conseguiu embalar 8 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. E isso com classificação na Libertadores contra aquele bom time do Atlético Nacional, que não é fácil. Tudo bem, sofreu um revés na Copa do Brasil, era favorito contra o Furacão e acabou caindo nos pênaltis. Mas o time está vivendo um momento bem especial, está vivendo um momento iluminado, né, com esses 8 jogos de invencibilidade mais a classificação na Libertadores. Agora, acredito muito no Cruzeiro. O Cruzeiro, time organizado, confiante, bem estruturado taticamente e com o apoio da sua torcida, eu aposto minhas fichas no Cruzeiro. O Sebastião Leite Andrade, ele deve ter ligado o rádio agora. Ele tá me cobrando aqui. Thiago, vocês não vão falar do jogo feminino do Cruzeiro? Caramba, Sebastião. Se tiver no YouTube aí, volta um pouquinho que nós já falamos pra cá. Ô, Tião, volta aí no YouTube, falamos bastante do jogo de amanhã, time feminino do Cruzeiro. Pansieri, também aqui a galera no YouTube perguntando por reforços. Aquele Rian que o Cruzeiro tava de olho. Aliás, Pedro Júnior, na entrevista ao vivo que você nos trouxe lá da Toca da Raposa, adiantava a situação. E aí, deu negócio, tá na área. Qual que é a expectativa para concretizar essa negociação, Pansi? Thiago, já tá tudo certo. Fez exame, né? Já assinou o contrato. Essa informação, já assinou o contrato. Vamos ver se o Cruzeiro anuncia hoje ainda a contratação do Rian ou se vai deixar para amanhã, né? Mas que já está com o contrato assinado, sabemos que tem aquela foto oficial, tudo isso faz parte, né, da negociação, de colocar o jogador também. Ele tinha contrato com a equipe do Fortaleza até dezembro de 2026, então o Cruzeiro está comprando, pagando, né, 1 milhão de euros pelos 80% do jogador do Fortaleza. Então o jogador tá pronto para hoje deve estar no Mineirão, né? Vai acompanhar o jogo no Mineirão com também o staff do Cruzeiro, mas tá tudo certo entre as partes, já assinou o contrato até ontem. E me recordo, na mesa redonda da última terça-feira, o pessoal perguntava: e aí, e o Ian? Tá aí a notícia, fez os exames e já assinou o contrato. Thiago, hoje é aniversário do Gabigol, fazendo 29 anos. Cruzeiro postou nas redes sociais também uma mensagem para ele, né? Desejando feliz aniversário. Hoje é aniversário do Gabi, Nação Azul. Desejamos ao camisa 9 muita saúde, paz e conquistas com o manto celeste. Fica aí a dúvida, né? Será que o Gabigol, para entrar no decorrer da partida como vem acontecendo? Pode ser, né? Pode ser esse o caminho. Vamos ver quem vai ser poupado desse confronto contra a equipe do São Paulo. Thiago. Lembrando, hein? A Itatiaia com uma grande cobertura desse Cruzeiro e São Paulo. Estaremos ao vivo já a partir das 18 horas do Mineirão. Eu espero você com o Piquitito, com todo o primeiro time do rádio para a transmissão de Cruzeiro e São Paulo. Pansi. Tem mais uma aqui, Thiago. Gosta do Tevez? Carlitos Tevez? Não, o Tevez, que era da base do Cruzeiro. Esse eu gosto, o argentino eu não gosto. O Tevez estava lá no Atlético Paranaense. E aí, ontem, essa notícia nós apuramos também. Ele tá voltando, né? Agora a dúvida é se ele vai ser incorporado ao time principal, se vai ser incorporado à base, porque tem 19 anos apenas. Não estava sendo utilizado pelo técnico Odair Helma. Fez 17 jogos lá no Furacão. Ele começou bem, né? Depois se esconderam lá. Começou bem, fez gol. O último jogo dele foi no dia 3 de agosto. Entrou ali no finalzinho do empate com o Paysandu 1-1. Então esse jogador está de volta. E sobre o Arroio, pensei que você fosse me perguntar antes, que a turma aí fica na expectativa. É o colombiano? É o equatoriano. Equatoriano? É, o Arroio. Por onde anda?